Então, boa noite a todas. Nós começamos a gravação agora, né? Nossa palavra de hoje, do dia 20 de outubro, é defina suas amizades. Então, vamos pedir aqui a Lindaura para que ore para nós. Amém, amada? Amém. No nosso encontro. Amém. Senhor, nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós somos tão pequeninos, ó Deus, mas nós somos Tuas filhas e o Senhor nos faz forte, ó Pai. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa noite, por tudo quanto o Senhor tem já feito, Deus, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, e nós te pedimos para que o Senhor toque na vida da Thaisa nesta hora, ó Pai. E que da boca dela, ó Pai, saia somente aquilo que vier do trono do Senhor, do teu Santo Espírito. Ó Deus, e venha de encontro aos nossos corações. Nos ensina, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que Tu queres. Fala aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala, Deus, aquilo que nós precisamos, ó Deus, de Ti. Nós precisamos de Ti mais e mais, ó Pai. A cada instante, a cada dia das nossas vidas, nós precisamos aprender contigo. Nós precisamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito e a Tua palavra, ó Deus, que ela possa ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, para que assim, ó Deus, possamos seguir, permanecer em Ti. Não permanecer, ó Deus, naqueles que nós conhecemos, que talvez nós achamos que seja um exemplo para nós aqui nesta terra. Mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sonda, e o Senhor conhece, ó Deus, a mesa que nós podemos sentar e ali, ó Deus, ter comunhão com os nossos irmãos, com aqueles, ó Pai, que o Senhor mesmo tem escolhido para cada uma de nós. Nós te louvamos, nós te damos graças e aleluias, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite aí para minha mãe, Valéria, que entrou enquanto a gente estava fazendo oração. Amém? Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar então hoje sobre amizades, né? Sobre nós definirmos as nossas amizades. Eu estava fazendo aqui o estudo, amadas, e a versão da minha Bíblia é a King James, 1611, que é a versão mais fiel, né, mais tradicional, né, devido à questão do estudo mesmo que eu estou fazendo. Só que eu não gostei muito de algumas versões de como a minha Bíblia fala. Então, eu vou pedir Maria Esperança. Maria Esperança, você está com sua Bíblia aí? Aí eu vou pedir Maria Esperança em algumas passagens para ler para a gente. Amém? Amém. Porque sua versão é qual, Maria Esperança? A minha é Almeida. Almeida, ótimo. Então é isso mesmo. Eu gosto dessa versão. Almeida é bom também. Mas aí eu vou te pedir para ler em algumas referências. Vou te pedir para você ler a versão Almeida, tá bom? Sim. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui, que eu gosto de trazer, né, nesse início, é uma reflexão, no caso, secular. Normalmente eu trago um significado, né? Algo mesmo, algum significado científico, vamos colocar assim. E eu estava pesquisando sobre a questão da amizade e eu achei aquele link,
daquele site da PUC falando sobre as relações de amizade. Eu falei, eu vou mandar para as meninas, não sei se vocês conseguiram dar uma olhada. Alguém conseguiu olhar? Eu, para ser bem transparente, eu cheguei tarde, eu dei uma olhada por cima, não consegui ler todo, mais ou menos eu entendi. Eu comecei, não foi nem um parágrafo, porque eu acabei de ligar agora, que eu estava fazendo janta, aí acabei de ligar, só comecei a ler. Tem problema não. Depois, quem não tiver conseguido ler, lê depois, tá? Mas alguém poderia falar, então, minha mãe parece que leu, Maria Esperança, alguém poderia falar sobre o que está falando lá nesse site, nesse documentário da PUC? O que está falando lá? Está falando das relações interpessoais, né? Dos amigos que a gente... das relações que a gente faz no caminhar da nossa vida, no trabalho, no estudo, nas relações pessoais que a gente tem, né? No mundo. E a importância, né? De você ouvir as pessoas, né? Que a relação interpessoal começa no ouvir, né? Entre as pessoas. Mas é o tipo de relação que, na minha posição, na minha opinião, hoje já não interfere muito, mesmo porque eu parei de trabalhar. Então, assim, quando a gente trabalha, a gente frequenta os mesmos ambientes, a gente frequenta as festas, as reuniões da empresa. Então, tudo isso hoje já não interfere muito na minha vida. Minhas relações pessoais hoje são mais dentro da igreja e na família, né? Então, assim, o que traz a reflexão é como que você se socializa, né? Como que você se integra com outras pessoas, né? Dentro dos ambientes que você frequenta. Aí você vai para a academia, né? Você vai para a igreja, né? Vai para todas esses círculos, né? E é isso aí, é a importância de você ter essas relações entre pessoas para você não se isolar, né? Porque nós não somos ilha, né? A gente é um ser, né? Relacional, né? É o mais importante. Então, você também fazer suas escolhas, né? Porque tem pessoas que não vão se integrar com você, igual quando você estuda, né? Na sua faculdade, os grupos de trabalho, os grupos de estudo. Então, tudo isso vem associando na sua vida, no prédio, na residência onde você mora, né? Eu entrei atrasada porque tem uma vizinha, era vizinha minha, ela é dona de um apartamento aqui, nós estamos combinando umas reuniões de condomínio, e aí a gente ficou no telefone quase 50 minutos. 2 minutos ela falou da reunião, o restante foi contando a vida dela, contando as coisas dela. Então, são esses os relacionamentos, né? As relações que você tem durante o seu caminhar na sua vida. É mais ou menos isso. É isso aí. Maria Esperança, o que você leu lá, principalmente a respeito da influência, né, das amizades? Eu li por cima, que nem, né? Mas, assim, a visão, o que a sua mãe colocou, eu também, eu acho que, assim, eu tenho muito, né? Muita coisa parecida. Por exemplo, hoje, a minha vida é meio limitada, né? Eu sou aposentada, eu nunca fui de muitas amizades, né? Muitas amigas, assim. E hoje eu estou mais em casa, não estou mais trabalhando, é só da igreja, em casa, então eu não tenho muito esse contato. Mas é pela internet. Então, eu vejo, assim, que hoje a gente consegue interagir com muitas pessoas
E o que eu entendi, assim, é que também, quando a gente está no meio, assim, de muitas pessoas, independente do local, aonde, as pessoas também acabam influenciando na nossa vida, né? Elas influenciam, sim. Então, Maria, o que eu penso disso? Que a gente tem que avaliar muito, porque nem todas as pessoas, a gente pode deixar influenciar na nossa vida. Porque no momento de fragilidade, né, nós podemos nos deixar influenciar por uma pessoa que, às vezes, a gente só, eu digo assim, a gente quebra a cara, né? Mas hoje tem muita facilidade, né? Mas a gente tem que vigiar. Amém. Glória a Deus, senão vocês vão pregar e não vai precisar da palavra. É isso mesmo. Mas é isso, né, gente? O que eu quis colocar com esse documento, com esse texto que eu mandei da PUC, é exatamente isso, que hoje a própria ciência, ela já confirma o poder de influência que as pessoas têm sobre nós. Algumas pessoas vão ser menos influenciadas, porque já têm uma vida social mais reduzida, no caso, igual minha mãe falou, né, que já está aposentada, Maria Esperança, e outras pessoas já vão ter uma influência maior, quando trabalham, quando têm uma vida mais ativa, né, na sociedade. Então, uma vez que nós somos seres sociais, o ser humano é um ser social, ele é um ser que ele precisa estar em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho 100% do tempo. Então, uma vez que nós somos seres sociais, nós precisamos ter sabedoria e discernimento de Deus para podermos aproveitar da melhor forma esta característica que nós temos de ser social. Então, nós vamos começar aqui lendo alguns conselhos de Deus a respeito das amizades. Como que Deus fala a respeito das amizades, amém? Então, Provérbios 13, 20. Lê para mim, Maria Esperança. O quê? Provérbios 13, 20. Provérbio 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Amém. Então, o Senhor, ele já nos dá um conselho muito importante. Ande com os sábios e você vai ser sábio. Ande com os tolos e você vai ser afligido. Na minha versão fala que será destruído. Então, nós precisamos entender e passar um filtro mesmo de quem são essas pessoas que têm andado conosco. Amém? Amém. São essas pessoas que andam conosco. Ah, mas, ô Thaís, eu trabalho e eu não posso determinar a minha colega de trabalho que trabalha lá do meu lado o dia inteiro. Realmente, você não pode fazer isso e nem eu. Porém, você pode limitar aquela questão de o que você vai ter de convivência com essa pessoa. Não é que você vai maltratá-la, não é que você vai brigar, né? Pelo contrário, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser testemunho de Cristo para as pessoas. Mas quando o Senhor fala, anda com sábio, é andar mesmo, é caminhar junto. É aquela pessoa conhecer a sua vida, é você conhecer a vida daquela pessoa, é você tomar conselhos com essa pessoa. Isso é andar com a pessoa. Eu vou andar, eu vou compartilhar a minha vida com essa pessoa. Então, nós precisamos andar com pessoas sábias, para que a gente se torne sábio. Mas uma vez que eu ando com tolos, eu estou caminhando para a destruição.
Vamos lá em Provérbios agora, Maria Esperança, 27, 9 e 10. Provérbios 27, 9 e 10, que diz assim: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Até o 11. Se sábio, filho meu, alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Ok. No meu fala aquele que me repreender. Então, aqui o Senhor, ele fala de mais um aspecto da amizade que nós precisamos pensar. O amigo é aquele que realmente não vai abandonar o outro no dia da adversidade. É aquele que não vai abandonar o outro naquele momento que ele estiver passando por uma calamidade. E aí ele fala algo muito importante, né? Melhor um vizinho que está perto do que um irmão longe. Então, o amigo, gente, ele vai muito além dos laços sanguíneos. Porque os laços sanguíneos, muitas vezes a gente não escolhe. Muitas vezes não, a gente não escolhe, na verdade. A gente não escolhe os nossos laços sanguíneos. Mas a amizade é algo que muitas vezes é plantado por Deus mesmo. E eu garanto que se eu chegar aqui e perguntar a todas se tem exemplos de situações assim, eu acredito que todas vão ter. De momentos em que viveu e que pode contar com pessoas próximas, né, com vizinhos, com pessoas mais próximas, muito mais do que com pessoas que tinham laços sanguíneos. Minha mãe deu o exemplo aí da vizinha, né, com toda a vizinha. Essa vizinha viveu a vida inteira aí. Elas viveram juntas, né? Elas criaram as filhas juntas. Então, assim, é uma história. Muitas vezes, em momentos, olha, eu estou passando por tal situação, me ajuda. Então, o amigo, ele é aquele que vai estar ali, sim, no momento que você precisa. Então, nós precisamos filtrar isso nas nossas vidas. Vamos lá, Provérbios 18, 24, Maria Esperança. 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Sim. Tem algumas versões que falam: o homem que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas há amigo mais chegado que o irmão. Hoje, nós vivemos em uma sociedade que fazer amizade, entre aspas, é algo muito fácil. Conhecer alguém hoje é muito fácil. A internet, a tecnologia nos ajuda muito nisso. Eu consigo conhecer pessoas, igual eu conheço, nós estamos aqui com Maria Esperança, lá do Rio Grande do Sul, em Daura, do Espírito Santo. Na verdade, aqui quer ver 1, 2, 3. Tem 3 mulheres aqui no nosso encontro hoje que eu não conheço pessoalmente. Que nós nos conhecemos via tecnologia. Então, é algo muito mais acessível
Eu não E, conheço ninguém pessoalmente. pois é, olha que bacana, né, Cássia? Nem Então, eu, de vocês aqui, não conheço ninguém ninguém. pessoalmente. Espero Então, um dia conhecê-las. amém. Mas olha só que bacana. Vocês não conhecem ninguém, eu não conheço 3 pessoalmente. Mas eu acredito que no momento que a gente se vê, não vai ser como um primeiro encontro, porque a gente já conhece tanto da outra, não é assim? Então, isso é um lado muito bom da tecnologia, sim, mas isso também traz um perigo para a gente, no sentido de achar que todos vão ser amigos. Que nós temos aí, a gente vê notícias, né, no mundo aí de mulheres que foram vítimas de estelionatários, de pessoas que se fingiam ser algo que não é, se apaixonaram por pessoas que nunca existiram, não é assim? Então, a palavra ela é clara com isso. Quem diz ter muitos amigos pode acabar na ruína. É verdade. O que Deus está falando conosco? Filtre as suas amizades. É isso que ele fala conosco. Por exemplo, nossa, eu aprendi, tomei porrada demais com isso. Que eu sempre acreditei no melhor das pessoas. Sempre acreditei que, como se diz, que o mundo era lindo, né? Que as pessoas eram muito boas. Eu nunca quis ficar vendo o lado mal do outro. E isso acaba, infelizmente, amadas, trazendo muita dor para a gente. Então, é um aprendizado, assim, difícil. Pode parecer muito simples essa palavra, mas ela é tão simples que ela é difícil. Amém, assim, Deus abençoe. Também te amo, viu, amiga? Então, amadas, é difícil a gente ter esse filtro de quem são realmente amigos. Vamos lá, em 1 Coríntios 15, 33. Agora eu vou ler, tá, ô Maria Esperança? Era só provérbios que eu não estava gostando muito, não. Tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Esse aí também eu não gostei, não. Lê para mim, Maria Esperança, a sua versão. 15:33, né? É. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. É essa versão aí que eu gosto. Tem que são melhores e outras... Porque é uma versão um pouco mais clara. É. Na verdade, fala a mesma coisa, porque na minha fala comunicação maligna, né? Então, as más conversações, comunicações malignas. Mas, no caso, essa versão é mais fácil de entender. Então, gente, uma das coisas que a gente precisa e que a gente pode usar como ferramenta para definir, né, se aquela pessoa é realmente uma boa amizade, uma boa influência, são as conversações. Que tipo de conversa eu tenho quando eu estou em contato com a Maria Esperança? Qual que é o tipo de conversa que flui entre a gente? Qual que é o tipo de conversa que eu tenho quando eu estou em contato com a Lindaura? Que tipo de conversa que nós temos? Que tipo de conversa que flui, que desenvolve? Se eu for tomar um café na casa da Patrícia, sobre o que a gente normalmente conversa? É sobre coisas que vão nos edificar?
É sobre coisas que vão nos alegrar de uma maneira positiva? Ou são conversas que vão passar por conversas vãs, malignas? É uma pessoa que só está ali para contar fofoca, para falar da vida do outro, para falar da irmã que fez isso, do irmão que fez aquilo, do outro que caiu, do outro que levantou, do outro que voltou? Ou é aquela pessoa que só fala de coisa ruim, que só murmura? Ou é aquela pessoa que põe em descrédito a sua fé? Que muitas vezes até caçoa do próprio Deus? Que tipo de conversa eu tenho com essa pessoa? Esse é o primeiro filtro, de nós pensarmos quem são as pessoas que estão andando conosco, que estão no nosso convívio. Ah, Thais, então quer dizer que eu só posso conversar com pessoas que são cristãs, que vão falar... Não, não é isso. Nós estamos falando de amigos, de caminhar juntos. Eu custei entender isso, mas eu estou falando daquela pessoa que você pode colocar ela dentro da sua casa, que você pode convidar ela para tomar um café com você dentro da sua casa. As outras, né, aquelas que a gente vê que elas estão precisando ser influenciadas por nós continuamos tratando com amor, nós continuamos tratando com carinho, com respeito, mas elas não são pessoas em que eu vou chamar de amigo no sentido de confiar, de trocar confidências, de tomar conselhos com ela. Como que eu vou tomar conselhos com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu tenho? Então, amadas, nós precisamos pensar muito nisso. E aí vocês podem falar assim, então é melhor até ficar sozinho, porque está tão complicado, né? Então eu vou ficar sozinho mesmo, vou me transformar numa ilha, fica mais fácil. Só que a palavra também diz que é importante nós termos o amigo. Nós vamos lá em Eclesiastes 4. Ai, ai. 9 a 10. Fala assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Isso aqui, amadas, muitas vezes, né, é tratado, na verdade, em relação ao casal, né, marido e mulher, mas é tratado também em relação à amizade. Se nós andamos sozinhos, no momento de fraqueza, quem Deus vai usar para nos levantar? Muitas vezes a gente fala assim, não, Deus pode fazer a pessoa bater lá na sua porta e falar. Pode, claro que ele pode todas as coisas. Mas a própria palavra diz que nós não devemos andar sós. Quando Jesus manda os discípulos para pregar o evangelho, ele não manda os discípulos sozinhos, eles mandam os discípulos de 2 em 2. Por causa desse princípio. Quando um estiver mais fraco, quando um não estiver bem, o outro está ali para levantar, para segurar na mão e falar, não, nós vamos continuar. Nós estamos juntos.
Então, amadas, é um princípio muito importante que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente acaba passando lutas sozinhos e achando que Deus tem que fazer o milagre, usar o profeta, porque o profeta tem que me chamar e falar exatamente o que eu estou passando. E aí você está complicando a sua vida? Para quê? Se eu estou passando lutas, eu vou chamar aquela irmã que eu confio, que eu vejo Deus na vida dela, e vou conversar com ela. Irmã, eu estou passando por isso, me ajuda. O que você acha que eu devo fazer? Eu estou sentindo isso. A solidão também é uma armadilha de Satanás. Ah, não, eu tenho que enfrentar sozinha, porque eu sou uma mulher de Deus. Nós precisamos estar juntos. Semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, o professor na aula de teologia que eu estou fazendo, ele falou algo muito interessante. Nós temos mania de dizer assim, eu sou igreja. Eu não sou igreja. Eu não. Nós somos igreja. Eu sozinha sou só um pedaço, só um membro do corpo. E membro sozinho não é corpo. Se eu sou o rim sozinho não tem vida, não. O rim precisa do pulmão, do coração, do dedão do pé. Então, amadas, eu não sou igreja sozinha, não. E Jesus vem buscar a igreja. Eu não sou igreja sozinha. Eu preciso estar no corpo para eu ser igreja. Amém? Amém. Princípio bíblico. É um princípio. Porque a gente tem, né, hoje, um grande número de pessoas, né, que eles se denominam, né, desigrejados. Ah, eu sirvo Jesus, mas eu não quero estar dentro da igreja. Eu mesma vivi assim muito tempo. Falei, eu não quero saber de igreja. Por decepções. Eu vivi assim por um tempo na minha vida. Mas graças a Deus eu tive entendimento. Deus me chamou para o corpo de novo. Então, amadas, a gente sozinho, a gente não dá conta, a gente cai. Porque no momento que eu me isolei, eu caí. Eu caí. Nós precisamos do outro. Nós não conseguimos seguir sozinhos. Mateus 18, 19. Ainda eu vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Jesus, ele está falando aqui a respeito da concordância da igreja. Se dois concordarem a respeito de algo, assim será feito pelo meu Pai. Por que muitas vezes eu mando orações no grupo? Não é para aparecer, para falar assim, Thaisa está orando por nós. Não é por isso, não. É por causa desse princípio aqui. Eu oro e eu estou gravando uma oração, Maria Esperança também ora e grava. Por quê? Porque no momento que eu escuto a oração da Maria Esperança, aqui na minha casa, ela orou lá na Casa do Sul, e eu estou aqui na minha casa,
em Minas Gerais escutando. E a Amanda, que está lá no Nordeste, está escutando também. E elas falam assim, amém, Jesus, amém, Senhor, eu concordo com essa oração. Pronto. 2 ou mais concordando a respeito de algo. Assim será feito por meu Pai que está no céu. Por isso que nós precisamos estar juntas. As amizades precisam estar próximas de nós. Eu preciso confiar em alguém. Eu preciso ter alguém como uma intercessora, como uma amiga, que vai orar a respeito das minhas lutas individuais, para que, através disso, ela me ajude a mover o mundo espiritual. Isso é um princípio bíblico. E, às vezes, a gente não conhece esse princípio. A gente passa as lutas e fica esperando o profeta vir falar. Não, é o profeta. O profeta vai vir falar tudo que eu estou passando. Para quê? Eu tenho as minhas amigas pessoais que eu ligo e falo, olha, estou passando por tal situação, esteja em oração, intercede pela minha vida. Para a honra e glória do Senhor, não é glorificando o homem, mas há umas 3 semanas atrás eu conversei com Maria Esperança, falei, Maria Esperança, eu estou passando por isso, isso e isso. A Esperança ficou aí dias em jejum e oração pela minha vida. Nós precisamos ser isso umas para as outras. Nós precisamos ter amizades assim. Olha onde que Maria Esperança está, lá no Rio Grande do Sul. Nunca nem vi Maria Esperança pessoalmente. E eu intercedo pela vida dela, ela intercede pela minha. E a gente vai vivendo. De mãos dadas. Amém. É isso aí. Então, amada, esse é um princípio. Defina as suas amizades. Isso vai ser fundamental para o seu sucesso ou para a sua ruína. Mas nós não podemos nunca esquecer que o nosso único amigo 100% fiel e confiável é Jesus. É somente Deus. Porque a Thaisa tem defeitos, a Thaisa pode falhar. Maria Esperança pode falhar. Todos nós podemos falhar em um momento em relação à nossa amizade. Nossa, mas naquele momento que eu mais precisei, aquela pessoa me deixou, não me deu a assistência que eu precisava. Por isso que nós precisamos entender que as amizades, elas são bênção, a igreja, ela é bênção e ela é trazida por Deus para ser bênção nas nossas vidas, mas que a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Lá em Números 23:19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Nós precisamos entender que o homem, ele pode falhar conosco. Ele pode dizer algo e não cumprir. Ele pode falar algo e se arrepender. As nossas amizades não vão ser perfeitas. Ele pode, de repente, fazer algo que nem ele mesmo sentiu que ele fez. E aí a gente fica magoado. Ah, não. Não, dona Dirce falou aquela coisa comigo e eu não gostei. Nossa, ficou até gravado no encontro o que ela falou. Eu não gostei. Quero nem saber de dona Dirce mais.
Aí a gente fica magoada. Ah, não, ela não serve mais para ser minha amiga, não. Acabou. Nós somos humanos. Nosso amigo 100% perfeito e 100% fiel é somente Jesus. Somente Deus. Vamos lá em Jeremias 17. 5 ao 10. Amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada próxima às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar. Porém, a sua folha estará verde, e não terá preocupação com o ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. O que nós precisamos entender, amadas, é que a nossa confiança 100% é no Senhor. Eu preciso entender que nessa minha caminhada, usando a minha vida como exemplo, essa minha caminhada nessa terra, Deus vai me abençoar com amigos, com pessoas que têm os mesmos valores que eu e que querem estar nesta mesma caminhada. Então, voltando ao exemplo aqui de Maria Esperança, eu vejo Maria Esperança como uma mulher que ela está na mesma caminhada que eu, que ela tem os valores próximos aos meus e que nós estamos galgando a mesma coisa, que é a nossa salvação. Amém. E aí, a gente está caminhando e a gente vai ter momentos que uma vai ajudar a outra, amém. Mas eu posso falhar e ela também. Mas isso não pode impedir que eu e ela continuemos nesta caminhada. Uma está ali para ajudar a outra, amém? Mas eu tenho que seguir o meu caminho na minha caminhada e ela vai seguir o dela. Porque a nossa confiança, o nosso alvo tem que ser o Senhor. Quantas pessoas estão fora da caminhada, desistiram da caminhada de Cristo por causa de outras pessoas. E aí o inimigo usa tudo aquilo para te tirar do alvo, do foco, que é seguir os passos de Jesus. Nossa confiança ela tem que ser 100% em Deus, em mais ninguém. Nós somos todos falhos. Nós precisamos ter ciência disso. O pastor é falho. Ele é ser humano igual você. Ele é ungido, sim. Ele precisa ser respeitado, sim. Mas ele é homem. Por isso que você tem que ter a sua busca por Deus, independente do caminho do pastor. Para que você possa ter o discernimento. Porque ele é homem igual você, a pastora é mulher igual você. A Thaisa que está dando estudo aqui é mulher igual vocês. Cheia de dilemas,
cheia de situações. O nosso alvo não pode ser o homem. Amém? E o momento que essa pessoa, por acaso, nos decepcionar em algo, isso não invalida tudo que ela fez e tudo que ela foi instrumento de Deus na nossa vida. Isso só mostra para você que ela está caminhando igual você. Ela está buscando, mas que ela vai ter momentos que ela vai errar. Porque ela é ser humano. Vamos agora em alguns exemplos de amizades que levam à ruína. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, nós já vimos o que é uma amizade, a importância da amizade, né? E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos agora de boas e más amizades. Então, nós vamos ver as más primeiro. 2 Samuel 13, de 1 a 22. Mas nós vamos ler só o inicinho aqui, para a gente entender. E sucedeu, depois disso, que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Aminon, o filho de Davi, a amava. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem. E Aminon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Aminon, porém, tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. E ele lhe disse: por que está tu, sendo filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Aminon disse a ele: eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: deita-te na tua cama e faz-te de enfermo. E quando teu pai vier para te ver, diz a ele: rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir me dar alimento e preparar carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim Aminon se deitou e se fez de enfermo. E quando o rei veio para o ver, Aminon disse: rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Vamos parar aqui. Amadas, Aminon, ele era alucinado por Tamar, pela sua meia-irmã. E ele queria possuir a irmã dele. Só que ele não via jeito. Como que eu vou fazer isso? Ela é virgem. Eu nunca vou ter essa oportunidade. E aí ele foi conversar com um amigo dele, Jonadab. E Jonadab, que era muito sutil, muito astuto, deu para ele o plano perfeito. E esse plano foi a ruína de Aminon, que acabou sendo morto, de Tamar, que foi estuprada, e do rei Davi, do reinado de Davi, que foi totalmente abalado a partir desse acontecimento. E tudo isso, amadas, a gente vê a colaboração de um amigo. Deste amigo que deu a estratégia perfeita para Aminon poder fazer aquilo que ele queria. Quais são as estratégias e quais são os conselhos que nós temos recebido dos nossos amigos? São conselhos que vão de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós sabemos que é instrução de vida? Ou são conselhos de morte?
Ah, Amanda. Ô, Amanda, não tem problema não, sou. Todo mundo faz isso, pode fazer. Tem nada a ver, não. Deixa de ser boba, sou. Ah, só uma mentirinha? O que que tem a ver? Pode contar uma mentirinha, tá tranquilo. Ah, aquele momento ali e tal, você estava querendo, tá tudo certo, tá tudo ótimo. O importante é ser feliz. Conselhos de morte. Não, se o seu coração mandou, acabou. Tá tudo certo. Conselhos de morte. Quais são os conselhos que nós temos escutado? Nós temos tido Jonadabes na nossa vida? Lucas 15. Onze a 32. Também vou ler só um pedaço. E ele diz: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. É uma parábola clássica, que a maioria conhece. E o filho pródigo, ele mostra exatamente outra categoria de amigos. Aquele amigo que vai estar com você no momento bom, no momento que o dinheiro está no bolso, no momento que ele pode absorver algo importante, algo interessante aí da sua vida, que você pode ajudá-lo de alguma forma. E ele vai até te incentivar a isso. Será que o filho pródigo aqui, ele não tinha amigos que falaram, não, você tá certo, vai curtir sua vida, pega aí o dinheiro do seu pai é rico, pega a sua herança e cai pro mundo. Segue, vai ser feliz, e eu tô lá junto com você, viu, amigo? Ó, te amo. Mas na hora que acabou tudo, ele queria comer até as cascas dos porcos. Ou será que nós, muitas vezes, também somos esse tipo de amigo? Estamos com outros só buscando algum interesse. Porque a gente tem que pensar desse outro lado também, que tipo de amigo eu tenho sido para o outro, né? Então, esses 2 exemplos, a gente poderia pegar vários, mas por causa do horário, né, eu peguei só 2 exemplos. São exemplos de amizades que levaram essas pessoas para a ruína, que levaram as pessoas para o desastre. Mas nós também temos exemplos de amizades que ajudaram o outro. Vamos lá em 2 Samuel 12.
E o Senhor enviou Natã até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, com seus filhos, ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça. E ela deitava no seu peito e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar o seu próprio aprisco e o seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra esse homem, e disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez essa coisa certamente deve morrer. E ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez essa coisa e porque não teve piedade. Natã disse a Davi: tu és esse homem. O amigo, amadas, nem sempre ele vai falar coisas confortáveis para você. O verdadeiro amigo, como a gente leu lá no início do encontro em Provérbios, é aquele que vai te repreender. E que em muitos momentos, na hora que você for desabafar com ele vai falar com você assim: olha, mas isso aqui você está errado. Porque nós não estamos numa caminhada, estamos na caminhada tentando seguir o mesmo propósito. Então, se eu vejo que a minha amiga, ela está se desviando deste propósito, e se eu realmente sou amiga, eu preciso ser aquela pessoa que vai alertá-la para ela voltar para o propósito. Natã foi um grande amigo para Davi nesse momento. Ele foi aquele que foi lá confrontar Davi e dar a oportunidade para Davi de se arrepender e de retomar o caminho. E Davi teve sabedoria, assim fez. Infelizmente, tem um versículo que fala, né? Se você repreende um homem sábio, você vai ter um amigo eterno. Se repreende um homem tolo, nascerá um inimigo. É algo desse tipo. Acho que é Provérbios mesmo, que fala sobre isso. E muitas vezes a gente vê isso, a gente conversa com alguém, de repente a pessoa fala de uma situação e você fala: olha, mas isso não está certo. E ali a pessoa: não, quero saber da Thaisa mais não. Que ela não fala só coisas que vão massagear meu ego, às vezes ela vai falar coisas que vai me incomodar, que vai me entristecer. Mas esse é o amigo, que vai saber, com amor, com sabedoria, te repreender também. E não deixar você. A palavra de Deus diz que Deus corrige aos filhos. E se ele não corrige, nós não somos filhos, somos bastardos. Se o próprio Deus, que é o nosso maior amigo, nos corrige e fala que se ele não nos corrigir, nós somos bastardos, é o exemplo para nós. Eu preciso saber exortar, saber falar com a minha amiga no momento que eu ver que ela está errada. Olha, você está errada nisso. Você precisa corrigir isso. E eu preciso também saber ouvir isso do meu amigo. E não entender isso como uma afronta, mas como uma demonstração de amor e de amizade. Marcos 2. 3-11. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los.
nem mesmo diante da porta. E eles lhe pregavam a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Esses 4 amigos, eles viram a dificuldade de levar o amigo até Jesus. E eles conseguiram superar a dificuldade. Os nossos verdadeiros amigos sempre vão nos ajudar a estar mais próximos do Senhor. Ah, Thaisa, mas aquela pessoa é muito minha amiga de infância. Ela não conhece Jesus, ela não tem, né, princípios bíblicos, ela é até meio doidinha, assim, mas ela é uma boa pessoa. Amém, não estou falando que ela é uma má pessoa, não. Mas ela não está na mesma caminhada e na mesma visão. Então, será que ela é uma pessoa para andar junto, para você abstrair conselhos dela? Para ela te carregar no colo e te levar para onde ela achar que deve te levar? Para você confiar sua vida nela? Nós precisamos pensar nisso. Os nossos amigos, os amigos que Deus quer que nós tenhamos próximos de nós, sempre nos ajudarão a aproximar do Senhor, não nos afastar. Marcos 14, 32 a 34. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Na aflição de Jesus, Jesus estava passando aqui pelo momento de aflição, porque ele sabia que se aproximava o momento que ele seria entregue. E a palavra fala que ele foi com os discípulos para o Getsêmani. Então, a palavra fala que ele foi com uma multidão para o Getsêmani. Falou que uma multidão acompanhou eles nesse momento de aflição de Jesus. Falou, gente? Não, foi os 12. Não. Não. Foi um grupo reduzido. Porque nos momentos de aflição da nossa vida, nós não... Nem é prudente termos multidão ao nosso lado. Porque a multidão não vai nos entender. E além dele fazer esse filtro dos discípulos, fala que quando ele chega lá no Getsêmani, ele pega Pedro, Tiago e João. Ele pega só os 3. E vai mais adiante. Por que Jesus faz tudo isso, Thaisa? Para nos ensinar como que nós devemos proceder. Isso é um ensinamento de como nós devemos proceder nas nossas vidas. Então, naquele momento, ele pega os 3, que ele considerava mais próximos, que ele podia confiar. E ele desabafa com os 3. Nossa, mas Deus é, porque naquele momento ali, ele é 100% Deus, sim, mas ele também era 100% homem. Ele estava vivendo as mesmas angústias que nós vivemos. E ele vai desabafar com os 3 amigos dele. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele vai desabafar com os 3. Ele não desabafa com a multidão.
Ele não desabafa com os 12, ele desabafa com 3. Então, amadas, nós precisamos aprender com Jesus. Nesses momentos de aflições, nós precisamos ter estas pessoas para desabafar. Mas nós precisamos saber escolher quem serão elas. Se são pessoas que vão nos levar para o propósito e não nos desviar dele. E aí, amadas, eu queria deixar esses últimos minutinhos que eu queria ouvir de vocês. Eu queria que vocês pensassem, quem tem sido parte do meu círculo de convivência? Quem são as pessoas que têm cercado a minha vida? Que têm influenciado a minha vida? Quais são os valores dos meus amigos? Que tipo de valores que as pessoas que eu considero amigos têm? Eles têm os mesmos valores que eu? Quais são as prioridades deles? São as mesmas prioridades que as minhas? Eu tenho buscado a Deus e eu tenho pedido discernimento em relação às minhas amizades? Eu tenho pedido a Deus que me dê discernimento para escolher as minhas amizades? Para que essas amizades me sejam bênção e não instrumento de ruína? Nós precisamos refletir sobre isso. Esse aspecto social, ele é extremamente importante para o ser humano. E ele vai influenciar em tudo nas nossas vidas. Né? E é isso, amadas. Eu creio que o objetivo é realmente trazer essa reflexão para que a gente venha ter esse filtro mesmo e procurar, sim, pessoas para ser nossos amigos, nossos confidentes. E saber separar a multidão, que eu vou conviver com ela, eu vou muitas vezes compartilhar momentos com eles, separar os 12 pessoas que vão ter um convívio melhor comigo, que têm afinidades mais parecidas, e vou separar os 3, ou talvez 2, ou talvez 1, que realmente vai compartilhar comigo das minhas aflições íntimas, das minhas guerras íntimas. Amém? E agora eu quero ouvir vocês. E nem vem que não vai falar, que eu vou mandar os outros falar. Vou fazer com essa vergonha, hein? Eu quero ouvir todo mundo. Pode falar, Patrícia. Eu tô aqui ouvindo. E aí? Vamos, gente, fala alguma coisa? É você mesmo que tem que falar. Você foi a primeira a ligar o microfone, pode falar. Vamos, gente, desembuche. Posso falar? Pode, fala, Lu. Gente, primeiro, boa noite a todas, né? Eu escrevi mensagem, eu consegui desbloquear o microfone agora mesmo, mas a câmera tá uma benção, não consegui ainda não, vou ver se eu consigo essa semana. Eu mesma bloqueei todos os meus aplicativos e agora não estou sabendo aonde que desbloqueia. Vamos lá.
A escolha, gente, das amizades. Eu, Luciene, eu penso que é tão difícil quando você encontra alguém confiável, que você compartilha com ela as suas aflições, as suas angústias, nem sempre aquela pessoa caminha com você, ela te ouve, conversa, tem hora que te tranquiliza, puxa sua orelha, mas não compartilha nada com você. Ela tem outra companheira de estrada. Então, é tão assim difícil achar alguém que fecha 100% com você. Eu, por exemplo, nunca encontrei. Já tive que eu confiei, mas ela não foi confiável porque ela compartilhava a vida dela com outra e os meus problemas iam juntos. Aí eu passei a não confiar mais, infelizmente. Aí Infelizmente. eu sempre uso aquela frase: diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí, na dúvida, eu fico aqui na minha, eu e mamãe. Não é fácil, não, né? É só Deus para dar discernimento para a gente mesmo, né? Mais alguém, gente? Eu quero ouvir. Então, irmã, essa questão é que nem eu falei lá no início, nós temos que filtrar muito nossas amizades. É difícil, a gente pode se decepcionar, porque diz na palavra de Deus, maldito o homem que confia no próprio homem. Então, nós temos que sempre pedir direção a Deus, mas a gente tem que confiar mesmo no nosso Deus. Ele é o nosso amigo verdadeiro, que não falha nunca. Mas eu digo assim, eu tenho muito poucas amizades, mas eu tenho algumas amizades que também, elas também confessam a mesma fé que eu. Então, quando você vê que uma pessoa, ela é de Deus, então, quando você vai abrir a tua vida, vai contar uma situação, vai compartilhar de algo, você vai falar para essa pessoa, mesmo ela sendo uma mulher de Deus, tu tem que ouvi-la, mas também tem que ter discernimento. Porque eu tive uma situação, uma pessoa que eu julgava muito de Deus, eu fui compartilhar uma situação muito minha, e ela me falou uma coisa, tipo uma profecia de Deus, uma situação assim que eu imagino que Deus não vai revelar isso e não vai falar. Um exemplo aqui, uma situação, eu acho que fulano tem uma outra pessoa, e não sei o quê, porque eu já senti isso, eu já senti... Entendeu? Você vai se aconselhar, por exemplo, uma mulher vai se aconselhar com uma outra, né? Porque está com um problema familiar ali no relacionamento. E a pessoa vem dizer que Deus falou, que mostrou que o marido, por exemplo, tem uma outra mulher. Eu acho que Deus não iria falar dessa forma. Não sei. Posso estar errada? Posso. Mas então a gente tem que sempre vigiar, penso, tá? Uhum. E tem outra coisa, das influências, que foi falado muito, né? A gente, dependendo com quem a gente anda, acaba nos influenciando. E, às vezes, nem são pessoas, os nossos olhos. Às vezes, a gente se deixa influenciar. Com tanta coisa nesse mundo aí, né? Eu sei porque eu tenho, na minha família mesmo, uma pessoa que ela é muito vaidosa. Então, ela vem, sabe? Ai, Maria, tu podia fazer assim, podia fazer assado. Mas tem coisas que, para mim, não tem valor, né? Mas, às vezes, se a gente se deixa, a gente começa a fazer coisas que a outra pessoa faz que você sabe que não está correto diante da palavra de Deus. Então, a gente tem que cuidar muito também dos olhos. É que nem lá em Salmo 73, né? Salmos de Asaf, que ele começou a olhar o ímpio, né? E sentir inveja do ímpio. E ali ele se deixou meio que contaminar, né, com o que ele via na vida do ímpio. E daqui a pouco a gente também começa a se contaminar com essas coisas. A gente começa a se deslumbrar com coisas do mundo
e a gente também se contamina, mas a gente tem que filtrar, tem que ver o que é bom, o que não é bom, que agrada a Deus também, né? O que não agrada. Então, assim, eu acho que a palavra de Deus, eu acho não, eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela é um manual de vida para nós. E se nós temos a palavra de Deus como regra de fé, a gente pode buscar que a palavra de Deus nos aconselha, é o melhor conselheiro, né? Em tudo. Sim, isso aí. Mais alguém? Amém, Pai do Senhor. Ah, senhor, É um Leila. prazer conhecer as irmãs, né? É a primeira vez que eu consigo participar. E foi muito bom, né? O estudo sobre amigas. E eu tenho uma experiência sobre isso. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo na igreja, que eu fui criada na igreja, né? E quando eu era adolescente, eu procurava mais aquelas pessoas que tinham mais afinidade, né? Falava mais a minha língua. E eu lembro que até uma certa idade, né? Que chegou a uma certa idade, as minhas melhores amigas, aquelas pessoas que eu tinha muita afinidade, acabaram que foram embora, casaram, né? Foram embora. E eu lembro que ficou aquelas pessoas assim aquelas irmãs que eu não tinha afinidade nenhuma com elas, nenhuma. E eu lembro que uma certa vez, e aí a gente, né? Eu continuei e tal na igreja, e depois de um bom tempo, né? Eu lembro que eu dei um estudo e eu falei com as irmãs que o que nos unia não era a afinidade, né, mas era o amor de Deus. Então, quando nós temos, né, a mesma missão em Cristo, é um amor muito puro, um amor verdadeiro, né, que nos une. E, e hoje aquelas pessoas aquelas irmãs que eu nem imaginava que eu seria amiga, hoje nós somos grandes amigas, né? Porque vivemos assim a mesma o que elas desejam, né, fazer, que é pregar o evangelho, falar da palavra, e nós acabamos nos unindo muito por isso, né? Mesmo Então, propósito, né, Leila? Deus propósito isso. Glória a Então, Deus. o amor de Deus é muito puro, né? É muito bom. E quando fazemos a mesma coisa, né, o mesmo propósito, isso nos une muito. Amém, Amém. irmãos? Glória a Deus. É isso, amadas. Mais alguém que fala alguma coisa? Vamos orar, então. Ô, Leila, ora pra gente, Amém. né? Ora Vamos por embora. nós, né? Para que o Senhor venha realmente nos dar sabedoria para escolhermos as nossas amizades, que o Senhor venha nos dar discernimento para escolhermos as Amém. nossas amizades, para Amém. podermos filtrar aquilo que é ou não de Deus. Ora pelo nosso grupo, pelo círculo do cuidado, pelo nosso encontro de mulheres, para que a gente Amém. possa realmente ajudar uma a outra nessa caminhada. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, tu és maravilhoso. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de conhecer mulheres do reino, mulheres com o mesmo propósito. Pai, obrigada por estarmos juntas, Senhor, ouvindo a tua palavra. O Senhor tem sido maravilhoso para cada uma de nós. Pai, peço, Senhor, que venha, Senhor, a cada dia nos dar sabedoria, entendimento, para que possamos, ó Pai, conhecer, buscar, Senhor, aquelas pessoas que realmente, Senhor, vão fazer bem para nós, ó Pai, para que possamos entender, Senhor. Pai, te amamos, te louvamos e sabemos que o Senhor é o maior amor que cada um de nós podemos querer, desejar. E, Pai, se tivermos esse amor em nossos corações, sim, seremos, sim, Pai, grandes amigas, ó Pai, verdadeiras amigas. Pai, abençoa cada irmã aqui neste grupo, fortalece cada uma, possamos, Senhor, abençoar umas às outras, e possamos ser bênção, ó Pai, para cada uma. Te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amadas. Vamos tirar a nossa fotinha? Amém. Tirar a nossa fotinha. Quem quiser aparecer tem que ligar a câmera. Uhum. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ah, não gravou nada. Eu não vou ligar a minha, não. Tô deitada, tô morrendo de frio, aqui tá muito frio. Ô, dor. Não, tem problema não, Cássia. Rapaz. Tem problema não. Deixa eu só colar aqui de uma vez, que semana passada, meninas, eu não colei, aí eu perdi a foto. Nossa, eu fiquei com muita raiva de mim mesma, tá? Não colei, perdi a foto semana passada. Amém. Até esqueci de desligar a gravação, então deixa eu desligar aqui.